Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2020, e temos convidado sempre nas quartas-feiras. Nós trazemos sempre aqui um convidado bem especial e hoje vamos bater um papo com ele, Tinho Damasceno, o nosso ilustre técnico da equipe do Guajará Esporte Clube, que pela segunda passagem aqui no Guajará, e vai fazer um balanço do que foi o Guajará nesse campeonato. Eu digo do que foi, porque vamos saber se o Guajará continua no campeonato rondoniense. Vamos falar também com ele, Pedrinho Boiadeiro. Pedrinho Boiadeiro, que já tem credencial, já tem passagem aqui no nosso esporte.com, para bater um papo, para saber das novidades do futebol, como é que está. Volta, União Cacoalense parece que recebeu sua grana e está tudo alegre lá pelos lados do União Cacoalense. E também, é claro, ele, o nosso comandante, camisa 10 da equipe da Arlé, e ontem, 108 anos de Santos, jornalista Vanderlei Correia, que é um especialista em Santos Futebol Clube. Primeiro você, Vanderlei, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos Pereira, bom dia, Pedrinho, bom dia, Tinho, tudo bem com vocês? É um prazer, mais uma vez, eu estar aqui batendo essa bola com vocês, aqui, essa bola redondinha, né, em tempos de pandemia, todo mundo parado aí, cada um se exercitando como pode, Luiz Carlos Pereira. E ontem foi o dia, como você mesmo frisou aí, 108 anos do Santos Futebol Clube, no mesmo dia, o Santos, você sabia que o Santos foi fundado, a fundação, foi criado o Santos Futebol Clube na mesma noite em que o Titanic afundou? Titanic. Pois é, e aí eles falam o seguinte, que não tem espaço para dois gigantes do mar, então só ficou... E é, Brincadeira, mas foi... e é uma Mas baleia, foi né? é, Né? O peixeiro, tipo peixeiro, é uma é uma baleia. baleia, mas é um peixe, é uma É uma sincronicidade ali, mistura. né? É Uma uma mistura aí, mistura. né? Tem um mamífero e tem um peixe, enfim, aquela coisa toda. Mas enfim, foi 108 anos do Santos ontem, muita gente comemorando, muitos ídolos, ex-ídolos, mandando suas mensagens, fazendo suas homenagens aí ao Santos Futebol Clube. E o Santos não pode nem comemorar, né? Ficou tudo nas redes sociais mesmo, porque não pode ter aglomeração, não pode ter nada, enfim. Passou bem insosso agora esse ano. Mas eu fiz até um vídeo ontem falando sobre isso aí, sobre o aniversário do Santos Futebol Clube. Tomara que a partir de agora o Santos poderia estar em melhores condições, principalmente financeiras, né? Tomara que a partir de agora os dirigentes, os homens do ar-condicionado do clube, respeitem mais a história, principalmente a história, a camisa, para que se tenha um futuro melhor na equipe santista, né, Luiz Carlos Pereira? Vamos torcer por isso. Meu amigo Pedrinho Boadeiro, muito bom dia, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 15 de abril, e esse Covid não vai embora mesmo, não, Pedrinho, esse vírus? Bom dia, meu caro Luiz Carlos Pereira. Bom dia, Vanderlei Correia. Bom dia, professor Tim. Luiz, está insistindo em continuar. Estamos aqui na oração, na torcida, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Mas a população tem que fazer a sua parte, né? Aí mesmo em Porto Velho, há boatos de que 2 infectados participaram de uma festa no último final de semana, né? Se realmente, se realmente isso procede, que me parece que procede, é uma irresponsabilidade muito grande dessas pessoas. Você concorda? Demais, concordo demais. E a gente vai falar durante o programa, tá certo? Não, não foi esse final de semana, era uma festa do dia 4 de abril, que depois passou aconteceu no dia 4, por isso que veio aparecer agora, dia 14, dia 15, tá certo? Que é justamente aqueles 10 a 15 dias que a doença realmente se manifesta. Mas vamos falar de coisa boa também, e hoje vamos bater um papo, deixei ele por último, meu amigo Tino Damasceno, que eu não sei se está em Guajará, não sei se está em Vilhena, em Rolim de Moura. Esse é vamos dizer assim, é um técnico que brilha, que gira, principalmente aqui pelo futebol rondoniense. Tio Damasceno, como é que você está, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vanderlei, Pedrinho, Luiz Carlos. Luiz Carlos que é um cara que sabe bastante das coisas, mas
A gente sabe da prudência que você tem para dar as notícias. Eu estou em Guajará-Mirim, né? Estou aqui ainda. Eu tinha dado a entrada num processo da minha habilitação, que eu precisava me reabilitar, e continuo aqui ainda. Estou esperando terminar, passar essa fase aí de pandemia, onde todos estão torcendo que isso passe o quanto antes, até porque está incomodando, acho que a todos, né? A todos, né? O Brasil e o mundo está sofrendo com isso, e a gente espera que o quanto antes seja recuperado, né? Enfim, o mercado volte a funcionar para que a gente possa também se alocar no mercado novamente aí, se Deus quiser, esteja trabalhando. Vanderlei Corrêa, faz a primeira pergunta aí para o nosso ilustre tio Damasceno. Ô, Tinho, primeiro, parabéns aí pelo trabalho à frente do Guajará. Guajará, campeão rondoniense de 2000, em cima dos Genos. Nós falamos muito sobre isso aí esses dias aqui. E como que tá? Como é que tá a preparação aí? O que vocês estão aguardando aí para os próximos dias? Estão na expectativa de que volte o campeonato logo? Como que tá a cabeça do pessoal aí do Guajará hoje? Vanderlei, na verdade, eu, assim, desde o terceiro jogo contra o Rondoniense, eu fiquei meio afastado do Guajará, né? Eu tô aqui, eu estava ajudando de todas as maneiras, mas eu estava meio afastado. Eu acredito que o Guajará não volte mais, né? Ainda tem aqui só eu e o Tato para ir embora, né? O Borges foi embora ontem, que era o preparador de goleiros. O jogador último a ir embora foi o Jonathan, né? Eu acredito que mesmo se, a não ser que de repente viesse alguma ajuda financeira do governo estadual, como eu vi alguns boatos aí, poderia ser que o Guajará voltasse a campo ainda para esta competição. Mas acho pouco provável que isso aconteça. Eu vou deixar o Pedrinho. Pedrinho, pensa aí na pergunta para o Tinho, que dentro dessa pergunta do Vanderlei, eu queria saber o seguinte. O Tinho, que é um cara planejador, né? Claro, a pessoa chegar para comandar um time de futebol, como o Genos, como o Guajará, é a segunda passagem dele no Guajará, e aí houve todo aquele projeto, vamos fazer isso assim, assim, assado, venda de camisa e tal, de repente não tem estádio, de repente a coisa começou tão bem, inclusive ganhando o time de Ariquemes, né, onde reside o meu amigo Pedrinho Boiadeiro, e o time, o que saiu, qual foi o planejamento que não deu certo, o time? Não foi só essa pandemia, né, time? Não foi, Luiz. Eu acho que teve bastante coisa aqui no Guajará que deu errado, né? Acho que cada um aqui tem a sua parcela de culpa. Para quem me pergunta, eu costumo dizer que o time do Guajará é o time do primeiro e do segundo jogo. Depois não é mais o time do Guajará que foi montado para o estadual. Não as peças foram a mesma. Mas infelizmente aconteceram coisas que aí passou a não funcionar. Eu tenho minha parcela de culpa, sou ciente disso, não me nego, tá entendendo? Inclusive, poderia até aqui falar sobre isso, aonde eu acho que eu errei, né? Mas acho que todos, desde os atletas, diretoria, enfim, tem também a sua parcela de culpa, né? Eu montei um time pensando grande, pensando em a gente estar no topo da tabela, brigando pelo título, brigando por estar no meio dos quatro ali na semifinal, que todos sabem que se isso acontecesse com o Guajará, acredito que seria diferente, porque o Guajará é um time carismático, é um time que o torcedor, a cidade de Guajará-Mirim, eles não têm, assim, muito para onde ir. Então, vão todos para dentro do estádio e isso ajuda demais o time. Mas, infelizmente, teve muita coisa que acabou dando errado. Um dos meus erros que eu poderia apontar dar nome é chato, mas eu vou dar porque não tem que ficar escondendo, não. Acho que a vinda do Carneiro, do zagueiro William, foi uma das coisas que atrapalhou muito o grupo aqui, né? O Carneiro trabalhou 1 ano comigo no Sumaré, nós quase subimos para A3 e funcionou muito bem lá, né? Perto da casa dele, da família dele, mas infelizmente aqui não funcionou e acabou dando muita coisa errada. Então esse foi o meu erro que eu aponto hoje. Mas tem muita coisa errada, muita coisa que deu errado aqui, e por isso o Guajará não funcionou a partir da terceira rodada. Pedrinho Boiadeiro. Quero parabenizar o time da Damasceno pelo trabalho que ele tem feito no Guajará. O time da Damasceno, em 2018, na sua primeira passagem pelo Guajará, foi o responsável, Luiz, pela primeira vitória do Guajará sobre o Real Ariquemes fora de casa. 1-0, gol do Jaiminho.
E aquele ano, por sinal, o Guajará fez uma campanha memorável, não foi, time? Um time muito bem armado, um time excelente, um time que tinha realmente a mão do treinador, time Damasceno. E vou te falar, esse ano também, no primeiro jogo aqui nessa vitória sobre o Real, foi um 3-1 incontestável. E ficou de bom tamanho. Era jogo para mais gols para a equipe do Guajará. Ô, Tinho, você disse muito bem, os 2 primeiros jogos, a equipe realmente, as peças eram as mesmas, e a gente viu, principalmente nesse primeiro jogo que eu acompanhei aqui, de perto, dentro do gramado, foi um 3-1 incontestável para cima de um Real Ariquemes com grandes peças. A gente vê o quanto você é estrategista, o quanto você trabalha. Só que aqui no futebol de Rondônia, Tim, você pode muito bem falar isso com propriedade, aqui o treinador, ele não é só o treinador, né? Aqui ele não se atém só a falar de bola, só dentro das 4 linhas. Infelizmente, esse desgaste extracampo que você tem muitas vezes. Você, por exemplo, sofreu um acidente indo comprar pão para os atletas. Ou seja, esse tipo de situação, isso afeta demais, né, o trabalho do treinador dentro de campo, não é isso? É verdade, ô Boiadeiro. Eu acho que a sua colocação até me arrepiou de tão feliz que você foi. Aqui a gente sabe que as dificuldades elas são enormes, né? Aqui em Guajará-Mirim, em especial, acontece um pouco mais, né? Apesar de eu achar que é um dos times que mais tem potencial dentro do estadual aqui, né? Mas infelizmente esse potencial está sendo desperdiçado um pouco, e se isso se perdurar por mais um tempo, com certeza o Guajará vai cair num descrédito dentro da cidade. Então eu acredito que isso tem que ser resolvido o quanto antes. O time que você viu dentro de campo aí em Ariquemes no primeiro jogo, você vê que é um time que se assemelhava com o time de 2018, com peças diferentes. Então, graças a Deus, a gente tem um bom conhecimento, conhece boas peças no mercado. Eu até falei, quando aconteceu aquele episódio lá com o Porto Velho, da levada do Guarati, que eu falei que para cada posição eu tenho 2, 3 peças que confiam em mim, confiam no meu trabalho. E se fosse para montar um outro time hoje, com certeza eu montaria e a gente ia estar brigando também na parte de cima da tabela. Mas, infelizmente, como você citou aí do pão, né, que foi do acidente, é fato verídico. Aconteceu outras coisas também que acabou prejudicando o Guajará Esporte Clube dentro do campeonato e fez com que nós não tivesse hoje parado o campeonato brigando por primeira ou segunda posição. Vanderlei Correia, eu estava pensando aqui, você falou o nosso Guajará, glorioso Guajará Mirim, campeão em 2000. Então são 20 anos, né, Vanderlei? 20 anos que o time não... Não é isso? 20 anos, né? Não, 20 anos. 20 anos que o time não conquista... Se eu não me engano, foi em agosto. Foi julho ou foi agosto a decisão desse time? De 2000. É. A gente relembrou esses dias aqui com o Evaldo, você lembra? Isso, com o Sabazão no comando. Sabazão, Marcos Pinto, Cezinha, o gol do título. O gol do foi marcado César, pelo... Não. O gol do título não. foi marcado pelo zagueiro Rossel. Rossel fez o gol lá de... E tinha um zagueiro também de um nome assim, meio francês, meio... Eu falei naquele dia. Tinha Tiganá, não tinha? Tiganá, pronto, é Tiganá. Tinha Tiganá. E tem o Panelinha, que ainda tá por lá. Parece que ainda tá no futebol, né, Tinho? Esse pessoal de 2000, só tem um menino lá que era zagueiro na época, e eu acho que até o pai do Tanaka também jogava bola nessa época. Mas tem o Tiganá ainda tá... Não, o Tiganá não. O Panelinha, chama Panelinha, ainda tá por lá, né, Tinho? No Amador, todos eles jogam aqui. Me parece que teve um que faleceu aí nos últimos meses, dias aí, eu não sei. Teve um que faleceu. Mas o Rossel é um cara aqui bem querido, todo mundo lembra dele, inclusive eu citei do Carneiro, do William. Ele foi muito comparado aqui naquele gol que ele fez lá contra o Real Ariquemes com o Rossel, né? Muitíssimo. Isso. E o Panela, todos eles jogam amador aqui. Tem um amador, tem um clube aqui muito forte na cidade, que é a Grande Família, e todos eles jogam lá, né? Olha todo final de semana, das 7 da manhã às 5 da tarde, eles estão lá. Pode ir lá que acha todo mundo. Agora, tem o Pinto, que é parente do Becão. É Marcos Pinto, isso mesmo. Marcos Pinto.
Na época ele era do Exército, se não me engano. Mas o Tinho falou uma coisa aí que é verdade. A torcida, o cidadão de Guajará tem o que hoje? Uns 25, 30 mil habitantes? Não sei quantos mil habitantes 47 mil habitantes. 47. Na época que era quase 30 mil. Então, 47 mil, imagino. O estádio João Saldanha, né? Que eu transmiti muitas partidas por lá. A torcida, isso que o Tinho falou é verdade, não tem muita opção de lazer lá. O cara vai para a beira do rio, alguma coisa, aí vai estar tendo jogo, time da capital, time de Ariquemes, de Paraná, né? Não, é só jogão. O torcedor vai mesmo, o torcedor compra a ideia. Agora, isso que o Tinho falou aí, eu entrevistei essa semana 2 ex-jogadores do Santos, o Ranieri e o Índio. Não sei se alguém de vocês lembra do Índio aí, que era um lateral direito. Eu lembro dos dois. Caramba. Uhum. E o Índio, a gente estava discutindo, conversando, depois você pode até ver o link da entrevista aí, se você conhece, você vai lembrar da história. O Santos, na década de 90, no início da década de 90, o Santos não tinha lugar para treinar, Luiz Carlos Pereira. Treinava na praia. Os caras treinavam na praia, tipo, ia fazer um treino. Se chovia, os caras iam treinar no ginásio de esporte. Aí no domingo ia jogar o clássico contra o São Paulo, ou contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras da Parmalat. E de vez em quando ganhava. Só que assim, ganhava de vez em quando, era um clássico, o outro ganhava, mas não conseguia chegar. Por quê? É estrutura. Futebol, naquela época já era assim. Hoje, se você não tem uma estrutura mínima, um mínimo de profissionalismo, por exemplo, o técnico tem que ir comprar pão, complicado, né? O técnico tem que estar preocupado com outras coisas, cara. Mas eu entendo, porque é a dificuldade do clube. Então, cara, você tem que fazer tudo, você tem que se bobear, fazer a comida, enfim, quando tem, né? Eu lembro de um tempo que eu tinha time que não tinha comida, pô. Era um desespero, rapaz. Então, eu entendo completamente a dificuldade que o Tinho tá falando aí. E assim, Guajará, quando foi campeão aquele ano, foi campeão porque tinha gente séria no comando, porque tinha gente, tinha alguém que era do Exército, alguma coisa lá. Abraçaram o time, né, Bruno? Ai, a cidade é mas tem gente séria. Se não tiver gente séria, o comércio não abraça, o poder público não abraça, porque não dá certo. Não conheço o presidente do Guajará, não sei quem é, mas assim, funciona dessa forma. Para a cidade abraçar o time, tem que ter credibilidade, senão não abraça. E outra coisa, viu Tinho? E tem mais uma. Essa parte do marketing, essa parte de ir atrás de parceria. Esse eu conheço, esse rapaz, e realmente eu tiro o chapéu. Mas é como o Pedrinho diz, tem que ser ou técnico, ou treinador, ou gestor, como é o patrocinador, marqueteiro. É uma coisa ou outra, né, Tio? É verdade. Na verdade, hoje, assim, aqui em Rondônia, na semana passada, o Everton falou um negócio na entrelinhas lá, de um pouco, talvez, de amadorismo, né? Eu acho que aqui em Rondônia, e não só, hoje eu até gravei um áudio para esse amigo meu lá da Bahia, jogou comigo, o Rincon Baiano, ele tem uma escolinha lá muito bem sucedida em Feira de Santana. Eu respondi para ele em off o que eu achava, ele falando dos times do Nordeste e tudo, e que por que não tem jogador na seleção, enfim, todo esse tipo de coisa. E eu, em off, eu fui lá e falei para ele, Rincon, eu acho que é o seguinte, igual o Vanderlei falou agora, o Santos que não tinha campo para treinar antigamente, não tinha isso, não tinha aquilo, todos eles hoje têm CT, têm grandes centros de treinamento, e os times pequenos acompanharam também. Se você for ver aí, um Bragantino já tem, Mirassol tem um CT maravilhoso, e outros clubes por aí que tem grandes CTs, times pequenos. O que acontece? Os times pequenos, os times do Nordeste, na verdade, não passaram a interpretar futebol como um investimento, como empresa, cara. Eles simplesmente fazem como se fosse esporte. E futebol hoje, na verdade, sendo sincero para você, é esporte só para o torcedor, cara. Para a televisão é comércio, para os dirigentes é comércio, para todos eles é comércio. E se os times daqui do norte e nordeste do país não se atentaram, não verem isso, vão ver Oeste de Itápolis, Boa Esporte, agora Cuiabá, Bragantino, na Série A do Brasileiro, e ver um América de Natal e um ABC de Natal e um Santa Cruz conseguindo brigar por Série C e D de brasileiro. Náutico, equipes que jogam dentro de um estádio com 40 mil pessoas, tá entendendo? Só que, infelizmente, o torcedor não entra em campo e não ganha jogo. E os dirigentes não se atentam a isso, não conseguem ver isso como realmente uma empresa. Então, assim, o que foi feito aqui no Guajará?
era para sair exatamente dessa maneira, não era mudar o clube, não. Mas assim, nós fez carnê, que era para angariar 40 mil, nós tínhamos uma meta de angariar um valor com bilheteria, nós tínhamos uma meta com o bar do clube, nós tínhamos uma meta com a venda de camisa, tinha uma meta com patrocínio. Infelizmente, isso aí tudo foi por água abaixo. Né? A única meta que realmente acho que saiu do papel foi a meta de patrocinadores, que deu para pagar uma folha. As outras metas, nenhuma funcionou. Tá entendendo? E se a gente não colocar cara, eu falo isso numa condição, se eu fosse um dirigente, não colocar cara para bater, não assumir um tipo de responsabilidade, a gente vai ficar um tempão aí batendo palma com os caras do sul e sudeste do país, cara. Eu acho que isso tem que ter acontecido o quanto antes, tem que acontecer o quanto antes. Eu vejo hoje o clube de Rondônia mais próximo disso. Eu tive até um meio que ranca-rabo lá no comecinho com ele, mas hoje a gente se dá super bem. Porto Velho, bem adiantado. O Real Ariquemes, bem adiantado nesse sentido. E tem um clube que, questão de estrutura, eu não sei se vocês conhecem, mas se não conheça, tenha o prazer de conhecer, que é o Guaporé Futebol Clube, cara. Eu tive o prazer de conhecer essa estrutura lá e eu fiquei extremamente admirado. Só que tem muitas coisas que tem que ser mudadas, não só lá, aqui, em todo lugar. Por exemplo, um bar de clube. O clube paga salário, o clube paga passagem de jogador, paga transferência, tem gasto com alimentação, com tudo, e o bar do clube fica para uma pessoa que cuida do campo, que toma conta ali do campo, que faz que ganha para cuidar, ganha para marcar o campo. Eu não concordo, cada um. Não estou querendo comprar briga, nada, só estou esclarecendo. Né? Isso era uma coisa que acontecia em Porto Velho, o Maranhão bateu de frente, eu dei razão para ele, gosto do seu Pedro, tenho um enorme carinho por ele, mas acho que o clube tem os gastos, cara. E isso é uma receita. Você vai no Juventus aí, para você ver. Você, Vanderlei, tá aí em São Paulo. Juventus tem lá a equipe de apoio, o cara com a bandeirinha, como é que fala? Uma bandejinha na frente, vendendo a bala, vendendo isso. O bar do Juventus, tá entendendo? É sagrado. Eu falo por isso que eu trabalhei no Barcelona, joguei no Juventus aí, e assim, quando eu tava no Barcelona, uma das coisas, o aluguel do campo é 8 mil. Esse é o número exato, 8 mil o Barcelona pagava por jogo. Mas o Juventus falava, só que o bar é nosso, o bar não vai não, tá? O bar não vai, o bar é do Juventus. Mesmo assim, mas pagando, não, o bar não tá entrando no rolo não. Fazer o quê? E o Barcelona jogava aí, era dessa maneira. No Nacional é do mesmo jeito, você vai no Mirassol é do mesmo jeito. Então eu acho que aqui não é, nós tá falando do Guajará em especial, mas eu acho que no geral aqui o pessoal vai ter que dar uma meia que reciclada para estar dando uma mudada. A partir do momento que entender isso aí, treinador não vai mais comprar pão, treinador não vai ter que ficar cuidando de material esportivo, treinador não vai ter que ficar, sabe, como é que manda um material para o campo antes do jogo. São várias coisas que tem que realmente mudar para poder chegar em algum objetivo. Esse é Tino Damasceno, meu caro Vanderlei Correia. Eu estou te falando, o homem fala muito. Como diria quem é o que diz? Fala muito, é o Tite, é? Tite falou para o Filipão. Fala muito. Mas é isso mesmo, fala e fala de coração e tá trazendo uma realidade, não só para o Guajará, mas para todas as equipes do futebol rondoniense que ele conhece lá dentro das quatro linhas. Pedrinho, deixa eu... Opa, fala. Pegando uma carona nisso que o Tinho falou, na minha opinião, são vários os itens que precisam ser aprimorados para o futebol de Rondônia estar numa situação melhor. Hoje nós somos o antepenúltimo do ranking. Mas as duas principais, ao meu ver, a primeira é uma qualificação melhor dos gestores, tá certo? Aqueles que estão na ponta da pirâmide, os presidentes de clubes, eles precisam se qualificar. Não é vergonha nenhuma você ir à CBF, fazer um curso de gestão esportiva, se qualificar. A grande maioria, na sua atividade privada, são grandes empresários, muito bem sucedidos, por sinal. No entanto, o futebol é outra situação, tá certo? É necessário você se qualificar em gestão esportiva. Então, em primeiro lugar, para mim, esses gestores precisam se adequar à realidade da bola. Esse é o primeiro. O segundo, é preciso investimento na base. Isso é para ontem. Para ontem. Porque os nossos clubes não conseguem sobreviver de bilheteria. E hoje, para você pegar um patrocínio, você não pode simplesmente chegar para o cidadão e falar, patrocina o Guajará, porque o Guajará representa a cidade de Guajará-Mirim. E daí? Qual a contrapartida que esse empresário vai ter?
Então, assim, o empresário também tem a sua empresa em Guajará, tem seus tributos, e ele não tem isenção de absolutamente nada. Por isso que é importante você apresentar uma contrapartida para esse empresário. Por isso que é importante trabalhar na base, vender jogadores, aí todo mundo vai ver e falar, peraí, alguma coisa interessante está saindo aqui no Guajará. E aí uma coisa leva a outra. Então, para mim, são os 2 pontos principais que vai fazer o futebol de Rondônia dar uma alavancada aí, mas isso tem que ser para ontem, porque cada dia que passa as coisas vão só piorando. O Pedrinho falou uma coisa aí que é fundamental. Você vê clubes grandes, clubes igual Bahia, Vitória, Goiás, Santos aqui em São Paulo, muitos clubes aqui, Fluminense, clubes que têm uma certa renda, esses outros clubes aí muito mais, o Santos não tem muita renda de bilheteria não, mas esses outros clubes têm muita renda de bilheteria, essas coisas, mas não dá. Mesmo os clubes de primeira divisão, só a renda de bilheteria não dá. Ele tem que vender o jogador. Ele tem a matéria-prima dele ali. Rondônia, o CFA, quando foi campeão, o primeiro campeão de Rondônia na capital, foi o CFA. Por quê? Porque tinha uma base, tinha uma estrutura para trabalhar base. O CFA foi ganhando todos os campeonatos de base. E aí sim, quando entrou no campeonato estadual, tinha uma base formada, trouxe algumas peças, muitas peças, por sinal, né, e montou um time para ser o campeão, para, enfim, evoluir e tal. Mas, assim, o Acre, aí, o estado do Acre, vários jogadores do Acre saíram dali, foram jogar não sei aonde e tal. O jogador do Rio Branco vendeu uma vez o Arthur. Lembra do Arthur? O Everton do Palmeiras? Não. Cara, você faz uma grana danada, vendeu ele pro Porto, de Portugal, arrumou a vida do clube. Um jogador que você venda. Então não adianta ficar querendo trazer jogador de não sei da onde, tudo bem, você monta, mas não tem, se você não tiver uma estrutura, um monte de parceiro ali para segurar o rojão, que é caro você manter um clube de futebol. E olha que é uma competição de 3 meses, mas ó, é alimentação, é médico, é isso, é aquilo, o pessoal come, tem que comer bem mesmo, senão não consegue render, não consegue treinar, e por aí vai. Não, é assim, é uma ilusão. Eu vejo que as pessoas, os clubes aí, o clube que vai pro lado da base, pensar em revelar um jogador e tal, se vender um jogador, ele acerta a vida do clube aí. Agora, tem que ter esse pensamento. Não adianta querer ir lá no resultado, querer ganhar. Tudo bem, você vai disputar uma Copa do Brasil. Não, você disputa a Copa do Brasil. Ganha um dinheirinho, mas para disputar uma Copa do Brasil, você tem que trazer jogadores. Aí você tem que pagar salário. Aí vira um fluxo de caixa. O dinheiro que você ganha daquilo ali vira tudo em fluxo de caixa. Segundo semestre, o time não tem dinheiro mais. É uma matemática simples. Quando que se você revela um jogador, não precisa nem ganhar o título. Seja vice no ano, classifique entre os 4, ou faça um campeonato para não rebaixar, mas tem ali uns 2 ou 3 jogadores ali. Cara, essa é a fórmula. Nós não estamos na Europa, nós estamos no Brasil. Eu acho, viu, Vanderlei, e dentro dessa colocação sua, uma das coisas que tem que acontecer, por exemplo, dentro das competições nacionais, os clubes daqui têm que qualificar também os profissionais que estão treinando essa garotada, né, psicologicamente, em todos os sentidos. Para quê? Para que os clubes daqui, não falo só de Rondônia, não, do Norte e Nordeste, entrem nas competições, igual entra numa Taça São Paulo, já olhando o outro como grande, tem que ver de quanto vai ser o mínimo, tá entendendo? Eu, por exemplo, eu fiz um trabalho em 2016 no Barcelona, na Copa Ouro, em São Paulo, inclusive foi aonde eu fui convidado a ser treinador do profissional, que eu classifiquei o time na Copa Ouro, né? E quando classificou, o adversário do outro lado é o São Paulo. E o Barcelona é uma equipe pequena que acaba tendo alguns resultados desagradáveis. Então eu peguei os meninos, quando classificou e pegou o São Paulo, peguei os meninos e falei, senta aqui. Ou vocês vão me ouvir, ou eu nem lá vou, cara. Tá entendendo? Porque se for para mim ir lá para tomar sacada, eu não quero saber de quem é, mas eu não vou. Não, professor, a gente vai ouvir. E a gente fez o trabalhinho, sabe? Eu não sou psicólogo, mas fiz trabalho psicológico e tudo com eles lá. E eu vou falar, o São Paulo passou um tremendo sufoco para fazer 1-0 em nós aos 42 do segundo tempo. O jogo já ia para os pênaltis, né? Então, assim, a gente tem que também qualificar as pessoas para poder ajudando essa garotada, poder qualificando eles para que eles consigam competir de igual para igual, porque qualidade nós temos de sobra. Hoje aqui em Guajará, na minha opinião, tem 3 jogadores que podem ir para São Paulo hoje jogar uma Bzinha e vai ter destaque, né? Que é o Bruninho, o Tailan e o Jorge Vitor, cara. Todos 3 têm qualidade. Se eu pegar algum time da Bzinha,
minhas primeiras 3 pedidas é esses 3. Infelizmente, os 3 é atacante, vão ter que se virar para quem joga. Mas tem condições de jogar. Tailã é aquele do cabelo pintado? Tailã? O Tailã é aquele do ano passado que foi o destaque do estadual. Isso. Tailã, é do cabelo. Muito bom jogador. Meus amigos, é o seguinte, olha, aqui é o esporte.com dessa quarta-feira. Quando o papo tá bom, passa rápido, né? Já acabou. Já há 30 minutos, estou vendo ali, e eu vou só aqui rapidinho com o Pedrinho, e a gente faz um resumo final, tá bom? Pedrinho, a União Cacoalense, eu vi no site da federação, ontem, terça-feira, União Cacoalense parece que recebeu já a partezinha dele, né? Graças a Deus. Exatamente. A exemplo dos outros 6 clubes, né? A União Cacoalense também recebeu a sua quantia de R$5.000, lembrando que esses R$5.000 é uma ajuda da federação e recebeu R$120.000 da CBF. Então, o Vilenense e o de Paraná, que estão na Série D, recebeu R$120.000. O Real Ariquemes recebeu R$50.000, porque tem uma equipe no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, e os outros 8 clubes não receberam nenhuma verba. Como a federação recebeu 120 mil, a federação está dando 5 mil reais para as demais equipes. E ontem, a União Cacoalense recebeu os seus 5 mil reais e também ficou muito agradecido. Beleza, Pedrinho, mais uma vez, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Luiz, um grande abraço para você, grande abraço, Vanderlei Corrêa, e um abraço, professor Tinho Damasceno, sucesso aí ao longo da sua carreira, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado. Tinho Damasceno. Fala, Tinho. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, de estar mais uma vez participando do Esporte ao Vivo, né? Esporte.com. Isso. E obrigado ao Vanderlei, ao Pedrinho. A gente está aqui sempre à disposição. E é isso aí, cara. Acho que a gente não falou muito aqui do trabalho, porque realmente acabou saindo um pouco fora do cotidiano. Mas a gente torce que as coisas possam estar encaixando, que também o Guajará possa estar entrando no eixo e com relação a resultados, e está brigando por coisas grandes, porque o Guajará, a cidade de Guajará, merece demais. Aqui, eu diria que aqui tem por volta de 120 mil habitantes, que envolve Guajará, Nova Mamoré, Iata, e a cidade aqui da Bolívia, então acaba todo mundo indo, é boliviano, índio, todo mundo vai para o estádio, né? Bacana. E espero sim ter outras oportunidades aqui no estado. A gente quer trabalhar, quer estar inserido. E para finalizar, no final do ano, se Deus quiser, eu vou estar fazendo também meu curso na CBF ou na UEFA, né? Estamos vendo aí, tem uma pessoa fora do país que está tentando isso, né? Está vendo se eu preencho os requisitos para estar fazendo lá, se não, faço aqui na CBF mesmo. Para poder me qualificar, para poder buscar mais especialização e estar podendo desenvolver cada vez mais um trabalho com qualidade e fazendo a satisfação do torcedor. Esse Tinho Damasceno, meu caro Vanderlei, obrigado, Tinho, obrigado, Pedrinho. Vanderlei Corrêa, você encerra o nosso esporte.com prometendo sexta-feira de volta aqui nesse mesmo bate-canal, meu caro Vanderlei Corrêa. Joga no peito aqui, Luiz, ó. Ajeitei na coxa e vou bater de esquerda. Brincadeira. Um abraço para você. Barcelona, né? Hoje veio de Barcelona. Pois é, tá com a camisa do Barcelona aqui, tá vendo? Pedrinho, prazer em falar com você mais uma vez. Tinho, prazer em conhecê-lo, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho e continua firme aí. Firme que já as coisas mudam aí, meu querido. Luiz Carlos Pereira, aquele abraço para você. Eu sou de São Paulo, capital. Aí você é da capital? Na verdade, isso, tô na capital. Eu moro aí pertinho do aeroporto de Congonha. Vamos se encontrar aí para bater papo quando eu chegar por aí. Eu moro por aqui também. Tô na região aqui, na Zona Sul, aqui, na Bairro da Saúde eu moro. Pertinho, Vila Mariana, Saúde, a gente conhece tudo isso aí. Então, claro. Depois pega meu telefone com o Luiz aí, depois a gente troca uma figurinha aqui, com certeza. Tinho, só um minuto. O Guajará tá falando aí em sub-20, disputar? Você que tá junto com o presidente. Tá inscrito, Luiz, tá inscrito, a princípio, se fosse participar o Tato, que era o meu preparador físico, ia ser o treinador, né? Hoje eu não sei como é que tá. Se fosse pela minha ideia, a gente ia tentar ganhar o campeonato, né? A vontade era essa, para tentar pegar uma dessas 2 vagas em Taça São Paulo e, logicamente, tentar divulgar o nome da cidade de Guajará no Brasil, né? Porque a Taça São Paulo dá essa vitrine. Então, era isso o pensamento. Só que depois dessa pandemia, sinceramente, não sei como vai ficar, o que é o pensamento do Paulinho e do Lauro.
Valeu, valeu. Meu caro Santista, agora sim. Um abraço, Vanderlei. Abraço, senhores. Sexta-feira, encontro marcado, no mesmo horário, aqui no Rondônia ao Vivo, o site de maior audiência do Brasil. Tchau, tchau, pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.